As plaquinhas não ficaram prontas, cada um vai se identificar antes de falar, tá? Doutor Mário, que é o subprocurador-geral de Justiça Criminais do MPSP, vai abrir, as perguntas ficam para depois. Doutor Mário, por favor. Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Prazer recebê-los aqui no Ministério Público, a Casa da Cidadania. Nós estamos aqui anunciando mais uma vez uma operação conjunta aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, da Eco Capital, conjuntamente com a Procuradoria-Geral do Estado, que atua através do Grupo de Atuação Especial para a Recuperação Fiscal, da ERFES, a Secretaria da Fazenda, a Cefaz, através aí, da Secretaria do Planejamento, e com o apoio sempre imprescindível da nossa parceira Polícia Civil, desta feita através do Departamento de Operações Especiais, o DOP, capitaneado aqui pelo nosso colega Nico e amigo Nico. Na verdade, uma operação para deflagrar uma organização criminosa destinada à sonegação fiscal através de fraude estruturada, uma empresa que atua no ramo dos cosméticos. Os maiores detalhes do modus operandi dessa fraude estruturada serão dados, esses dados serão oferecidos pelos colegas que atuaram diretamente na operação, pontuando apenas que esse tipo de trabalho é resultado de união e esforços dessas instituições, Procuradoria-Geral, Ministério Público, Polícia, Secretaria da Fazenda, enfim, como nós sempre gostamos de pontuar, é muito importante que as forças de Estado estejam agindo de forma conjunta, de forma organizada, para combater, claro, o crime organizado. O crime organizado deve ser combatido com o Estado devidamente organizado. Quando nós atuamos em conjunto com essas instituições, isso nos deixa sempre muito felizes. Essa notícia vem através da Procuradoria-Geral do Estado, que detecta um crédito tributário muito grande, que detecta uma dívida tributária muito grande dessa empresa. A partir daí inicia-se uma investigação, a partir daí entra o Ministério Público, entra a Secretaria da Fazenda, entramos com a nossa Polícia Civil e hoje a operação foi destinada a conseguir as provas necessárias para que se constate a efetiva operação fraude estruturada por parte dessa empresa. Lembrando que houve uma prisão em flagrante por porte ilegal de arma de um dos responsáveis pela empresa, mas esta é a única prisão neste momento. Por hora, foi uma operação de busca e apreensão de vários objetos, vários documentos que consolidarão uma futura acusação por parte do Ministério Público. Acho que é isso, era só essa fala, agradecendo mais uma vez as instituições parceiras, Polícia Civil, Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado. Vou passar a palavra para os meus colegas, acho que vamos começar pelo colega aqui do Ministério Público, Doutor Pedro, por favor. Obrigado, doutor Sarrubo, boa tarde a todos. Como o doutor Sarrubo já esclareceu, trata-se de mais uma investida do GAECO contra crime organizado, nesse caso contra uma organização criminosa que atuava na sonegação de tributos de maneira muito estruturada, organizada, com várias camadas de blindagem patrimonial, o que foi identificado pela Procuradoria-Geral do Estado no primeiro momento, traz essa demanda ao Ministério Público, em razão da parceria que existe entre as nossas instituições, aprofunda-se a investigação no Ministério Público, posteriormente a Cefaz ingressa para complementar vários dados e tentar compreender para onde caminha a organização criminosa. Eu vou resumir de maneira bastante breve o teor da investigação. Em resumo, uma marca bastante conhecida de venda de cosméticos, em meados da década de 90, duas pessoas assumem o controle dessa marca e passam a atuar sistematicamente sem o pagamento de tributos estaduais, ICMS mais especificamente. Percebendo a vantagem competitiva que o não pagamento desses tributos dava, essas pessoas, que hoje são
os responsáveis pela organização criminosa, eles dão um salto e identificam que com a criação de várias empresas no entorno dessa mesma marca, eles conseguem fazer uma dispersão do crédito tributário, tentando enganar as autoridades responsáveis pela cobrança dos créditos do Estado, dificultar a atuação do Estado na punição desse tipo de comportamento, e isso é feito. Eles passam a criar várias empresas, as empresas hiperendividadas são abandonadas pela organização criminosa, então eles endividam uma empresa com tributos estaduais, abandonam essa empresa, passando para o nome de terceiras pessoas e passam a fazer isso de maneira sistemática, dispersam a emissão de notas fiscais, dispersam o pagamento, a declaração de tributos, na verdade, não houve pagamento, mais de 18 anos sem pagamento de tributos. Em um dado momento, já no começo dos anos 2000, a organização criminosa identifica que seria necessário, para garantir os bens pessoais dos sócios, fazer o que nós chamamos de blindagem patrimonial. Eles pegam os bens pessoais dos sócios, que seriam atingidos pela ação do Estado, e passam para uma empresa que nós chamamos de empresa patrimonial. É uma empresa que só existe de fachada, ela não existe fisicamente, e a diligência de hoje foi bastante efetiva em demonstrar que o endereço declarado dessa empresa era uma sala vazia, que tinha imóveis abandonados, suja. Os sócios majoritários os exploradores dessas marcas, eles transmitem todo o seu patrimônio para essa empresa patrimonial, uma empresa chamada Ethos. Depois, logo um ano depois, eles abandonam, entre aspas, eles passam essa empresa patrimonial para o nome de terceiras pessoas, que nós chamamos de laranja, e continuam a explorar a atividade comercial. Com essa atividade, eles conseguem fazer com que todas as investidas da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo em cobranças tributárias não atinjam nenhum bem, e além disso, que também foi identificado na investigação, todos os créditos trabalhistas que eram reconhecidos contra as empresas do grupo também não eram saldados, porque na medida em que se iniciava uma execução trabalhista, não havia bens a serem penhorados, portanto não havia resultado para esses trabalhadores que estavam executando seus créditos. Já no meio dos anos 2000, o grupo criminoso dá mais um salto na complexidade da organização criminosa, criando o que nós chamamos de mais um degrau de blindagem patrimonial. Eles passam a criar empresas no exterior, offshores, e algumas dessas offshores ficam responsáveis por integrar os quadros societários, outras das offshores recebem os direitos da marca e as patentes que esse grupo detém, então são transmitidas as patentes e os direitos de marca para essa offshore, e com isso o grupo criminoso consegue assegurar que nem a patente, as patentes que o grupo detém e nem a marca poderiam ser objeto de penhora por parte do Estado. Então, há mais uma camada de blindagem patrimonial. E, durante o decorrer dos anos, verificou-se tal efetividade na atuação desse grupo que os sócios continuaram tendo uma vida de alto padrão, são pessoas que moram em casas de excelente qualidade, andam em carros de excelente qualidade, e o GAECO, junto com o pessoal do GAEPS, da Procuradoria-Geral do Estado, conseguiu identificar, inclusive, que os bens que foram passados para essa patrimonial continuavam sendo usufruídos por esses sócios. Então, eu vou dar dois exemplos. A casa onde se residiam os sócios, foram cumpridos mandados hoje nesses endereços, pertencem a essa patrimonial. O veículo que essas pessoas utilizavam para transitar, os veículos, no caso os dois sócios, pertencem a essas patrimoniais. E assim, tal foi o sucesso do grupo criminoso, que o Ministério Público, com essa parceria, está tentando desmantelar, que hoje a dívida alcança um patamar de quase 90 milhões de reais, entre crédito declarado e não pago e créditos que a organização absorvia em razão de substituição tributária. Esse é o momento da nossa investigação, a data de hoje, teve como finalidade o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas residências e nas pessoas físicas e nas pessoas jurídicas, com a finalidade de obter documentos que revelassem essa confusão entre as atividades das empresas, demonstrando a existência de um só grupo composto por várias empresas. Hoje as medidas lograram êxito em verificar isso, então nas diligências realizadas na data de hoje ficou evidenciado que
documentos de todas as empresas podiam ser encontrados nas sedes de outras empresas, que formalmente não tinham relação nenhuma entre si, e as medidas hoje tiveram essa finalidade, obter novas provas até para compreender, em primeiro lugar, quais foram os crimes praticados por essa organização criminosa, além dos já apurados, organização criminosa, sonegação de tributos, inúmeros delitos de falsidade, e perceber quais eram os instrumentos não identificados que a organização criminosa estava se utilizando para esconder valores. Esse é o momento da investigação do Ministério Público. Eu acredito que a parte da recuperação do crédito tributário fica a cargo dos nossos colegas da Procuradoria. Boa tarde a todos. É com satisfação que estamos aqui para falar sobre mais uma operação bem-sucedida, decorrente de uma parceria interinstitucional do Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Fazenda, Polícia Civil. E isso decorre de um plano de trabalho da Procuradoria-Geral do Estado, fundado em 3 pilares de atuação, um deles voltado exclusivamente ao combate à macrodelinquência e sonegação fiscal. Como o Dr. Pedro escreveu de forma bem exauriente, a operação de hoje foi um sucesso, né? E os créditos que estavam sendo sonegados alcançam a cifra de 90 milhões de reais em débitos inscritos e não pagos. Boa tarde a todos. Meu nome é Alessandro, sou coordenador do GAEPS. De fato, como todos já disseram aqui, foi uma ação coordenada entre todas as instituições e cada instituição fez o seu trabalho, né? Então, houve um mandado de busca e apreensão no âmbito criminal e pela Procuradoria-Geral do Estado nós manejamos uma ação cautelar fiscal, identificando todo esse grupo. Então, todos os integrantes, pessoas físicas e jurídicas do grupo econômico, foi ajuizada uma ação contra eles, houve um deferimento dessa liminar. Então, na verdade, foram várias ações adotadas pelo Estado, né, pelo Ministério Público, pela Secretaria da Fazenda e pela PGE. Então, esse trabalho foi, eu acho que hoje é só o começo, né, de mais um grande caso que é feito de maneira interinstitucional, e a ideia nossa é recuperar o crédito, porque esse valor seria destinado a atendimento de necessidades públicas, né? É um valor que é deixado de recolher por uma empresa pujante no mercado, e essa conduta desse grupo econômico, ele fere muito. Isso é uma questão que a gente tem trabalhado bastante, que é a concorrência desleal e predatória que é feita por empresas que deixam de maneira sistemática de recolher seus tributos. A gente não está falando de uma empresa que passa por uma dificuldade econômica, não é uma empresa que passou por uma crise econômica. Na verdade, ela, ao longo de décadas, ela sempre tem adotado esse mesmo modus operandi de não recolher os seus tributos para obter um maior espaço no mercado. Seu market share ali ele fica potencializado através do não recolhimento do tributo, né? Esse tipo de conduta o Estado não pode deixar passar em branco. Então a reprimenda tem que ser adequada e não por outro motivo que nós, no início do ano, quando identificamos um grupo econômico, inclusive com a existência de offshore no Uruguai e diversas empresas do Brasil, nós fizemos uma representação fiscal para fins criminais ao Ministério Público e foi instaurado no CRIC, que resultou na medida hoje adotada e na operação que foi deflagrada hoje. Bom, a gente fica à disposição, Secretaria da Fazenda, Polícia Civil também. Muito obrigado. Doutor César, por favor. Bom, boa tarde, meu nome é César, sou o diretor de fiscalização da Secretaria da Fazenda. O importante é destacar nisso tudo que já foi falado é que essa dívida de 90 milhões ela se refere ao passado. Hoje, muito provavelmente, essa dívida é maior e a nós, da Secretaria, cabe agora a busca por novos elementos de prova que possam descaracterizar esse grupo, identificar as novas pessoas e cobrar o crédito tributário devido. Então, esse valor de 90 certamente vai ser maior. Doutor Mário, a todos, com muita alegria que nosso pessoal da Polícia Civil participou dessa tarefa integrada de todas as forças do bem. É a primeira operação que o grupo novo da polícia, chamado DOP, realizou. Nós assumimos esse grupo faz 3 dias,
fomos pegos de surpresa aí nessa mudança, ontem 5 horas da tarde, conversamos com o doutor Pedro, corremos correndo para cá, e você não sabe a alegria de nós, policiais civis, poder participar junto com o GAECO, com a Secretaria e com todos vocês, para combater sempre o crime. Aberto para as perguntas, pessoal. Vocês estão falando Fábio. da empresa? Que empresa que é? Alguém já falou aí que tem um grupo chamado Ethos? Não, Ethos, na verdade, é uma das empresas do grupo, né? Mas é uma marca conhecida de cosméticos, mas eu acho que até por uma questão delicada de preservação da marca, inclusive, que é uma marca multinacional, eu acho que, do ponto de vista da PGE, não seria Estadão, Fábio, por favor. a gente fazer a divulgação da empresa. Eu queria saber se tem alguma suspeita de envolvimento de agente público também nesse processo. A gente já tem várias operações aqui no Ministério Público com relação à sonegação que percebeu o envolvimento de agentes fiscais de renda, né? Eles têm uma operação de GDE que inclusive mostrava que eles cobravam propina para sonegar imposto, e como a empresa ficou 18 anos sem pagar imposto, imagino que alguém do Estado deve ter visto isso em algum momento, né? Tem algum indício de participação do agente público? Sendo objetivo, o meio utilizado pelo grupo era bastante eficiente, eles declaravam tributos. O que eles faziam, eles não recolhiam o tributo. Então, a percepção que nós tínhamos, a leitura que nós tínhamos é, olha, um grupo que declara, mas não paga. A questão toma uma outra proporção quando eles passam a absorver para o grupo valores recebidos a título de substituição tributária, que é um comportamento criminoso específico. E além disso, quando a gente, olhando o panorama geral, identifica a criação falsa de empresas, então pessoas figuravam no quadro societário e ao serem, por exemplo, arroladas na Justiça do Trabalho, se diziam apenas empregados. O que levou também à identificação de várias demandas trabalhistas que não eram saudáveis. Então, objetivamente, hoje o GAECO não tem nenhuma indicação de corrupção de agentes públicos. No entanto, eu posso afirmar que a investigação ela não está no começo, ela já é uma investigação madura. Hoje foram coletados inúmeros dados e, se forem identificados, serão punidos. Mas hoje não há indícios disso. Há quanto tempo começou a investigação? A investigação no GAECO começou há 6 meses. 6 meses. Não sei quanto tempo tinha. Nós temos 9 meses de investigação, no caso. E como é que foi o estupim? Foi a descoberta de dívidas grandes? Na verdade, a gente verificou que tinha uma empresa que estava devendo aproximadamente 50 milhões e no curso da investigação a gente verificou que ela vendia produtos de uma marca muito conhecida, então não se tratava de um devedor qualquer. Né? Então, o fato de existir uma marca muito pujante no mercado, um débito muito alto, levantou muita suspeita. Os débitos, como já foi dito, são todos 100% declarados e não pagos. Né? O preço declarado sistematicamente deixava de recolher. E a gente verificou a identidade da marca, o peso da marca no mercado. Essa é uma empresa que não faz sentido ter um débito dessa ordem, de quase 100 milhões já declarados e já inscritos em dívida ativa. Completando, se você me permite, o que ficou evidente na investigação é o alto padrão de vida que levaram os sócios. Então, como o Alessandro já tinha dito, não se verificou que a marca passava por dificuldades econômicas, os seus sócios passavam por dificuldades. São pessoas que vivem em casas muito luxuosas, andam em carros muito luxuosos, têm um alto padrão de vida, de consumo e, paralelamente, não pagavam os tributos devidos. Exatamente. E as execuções fiscais, que é o modo de cobrança pelo Estado, né, elas se tornavam infrutíferas exatamente pelo modo operante como eles atuavam. Porque a empresa devedora, a principal empresa devedora, as empresas devedoras que se sucederam ao longo do tempo, elas não tinham patrimônio algum. Embora a marca, né, ela vinha sempre uma crescente. Então, o que a gente precisou identificar? A gente identificou que existiam empresas patrimoniais que orbitavam ao redor dessa principal produtora da mercadoria. E a partir daí a gente conseguiu fazer levantamento de bens e por isso foi feita uma ação específica, chamada medida cautelar fiscal, onde a gente conseguiu colocar não só essa devedora, que é a empresa que declara para o grupo, mas todas as outras empresas do grupo. Então, houve o conhecimento judicial que existia um grupo econômico de fato e ele era voltado para quê?
para o não recolhimento sistemático dos tributos e blindagem patrimonial do outro lado. Então esse é o modus operandi, por isso a pergunta até do colega, né? Não tem o modo como ele operava, ele não dependia de nenhuma intervenção, de nenhum agente, de nenhuma colaboração estatal nesse sentido. Ele simplesmente declarava e não recolhia, que é a famosa figura do devedor contumaz. É isso que tem que ficar claro, né? Essa diferença da sonegação com o devedor contumaz. Então ele se passava por um devedor contumaz. Então, o fato de ele declarar o débito, isso não tem o que fazer. Né? Então ele se passa por devedor contumaz, não como sonegador. Então, para a Secretaria da Fazenda, o débito está lá e está constituído. Não é um caso de sonegação, na verdade. Ele está declarando o débito. Você quer a investigação? Ela é uma investigação um pouco mais complexa, porque ela busca não olhar isoladamente aquela empresa que declara. Ela abre o panorama para que a gente identifique todas as empresas que transitam no entorno dela e que com ela se relacionam, por exemplo, havendo trânsito de funcionários. Então, nós temos uma das empresas demitia 18 funcionários e outra das empresas do grupo, no mesmo dia, contratava 18 funcionários. Então, a gente começou a identificar que havia uma relação bastante próxima entre essas empresas e essa é a diferença. Tudo estruturado para que o fisco não percebesse essas relações e fizesse com que as execuções fiscais fossem infrutíferas. Quantas empresas tinham nessa era uma rol nesse esquema? Eram quantas empresas mais ou menos? Offshores 3, todas sediadas no Uruguai, duas delas no mesmo endereço, inclusive, com o mesmo representante no Brasil, que é, segundo a tese do Ministério Público, uma interposta pessoa, um laranja, e outras 5 empresas já identificadas. No entanto, na operação de hoje, nós já conseguimos identificar outras empresas que se relacionam com o grupo que não estavam identificadas. Aí entra um trabalho bastante interessante que a Fazenda deu início hoje até a identificação para onde o grupo criminoso estava caminhando. Porque na investigação ficou evidente que o grupo ele era bastante... Ele era ágil, ele se adaptava conforme o Estado fosse tentando pegar. Então, eles iam alterando e eles estavam fazendo isso nesse momento. Durante a investigação, nas várias reuniões que nós fazíamos, a gente identificava. Eles estão mudando o modus operandi. E por isso, a Cefaz hoje ingressou com bastante força para nos auxiliar na identificação dessas notas fiscais. Eu acho que o César tem mais condições de esclarecer. Sim, agora com esses elementos de prova, todo o material que a gente colheu hoje, a ideia é que a gente consiga estabelecer o vínculo entre todas essas empresas, desconstituir as empresas compostas por interpostas pessoas e buscar a recuperação dos créditos através da lavratura dos autos de infração, responsabilizando de fato os reais beneficiários da fraude. Foi pedido algum bloqueio nessa fase agora? Bloqueio de bens dessas empresas patrimoniais? Sim, no âmbito civil, a Procuradoria-Geral do Estado fez um pedido de disponibilidade de todos os bens já identificados e aqueles a serem identificados no decorrer da ação. Então, inúmeros imóveis que constavam no nome da patrimonial, eles já estão hoje com a decretação judicial da sua disponibilidade, e essa patrimonial, como já foi dito aqui no início, é uma sala comercial abandonada aqui no centro da cidade. Então, ela é a prefeitura de diversos imóveis. Esses imóveis, na origem, pertenciam aos integrantes da empresa, originalmente, que até hoje eles são os detentores aí de toda a empresa. Eles passaram para essa empresa, só que essa empresa hoje foi constatada que era uma empresa defachada. Na mesma medida, a marca e todas as marcas e patentes são inúmeras dessa multinacional. Elas aqui no Brasil, esse detentor exclusivo dessa marca e dessa patente, na verdade é uma offshore localizada no Uruguai. Então, por isso a dificuldade de recuperar o crédito tributário nesse esquema montado, porque na realidade a empresa que praticou o fato gerador, ela não tinha nenhum bem. Então, a cobrança contra aquela empresa que praticou o fato gerador, que é a empresa produtora, ela não tinha nenhum bem, então a execução fiscal ficava frustrada. Foi preciso identificar a empresa patrimonial, que hoje a gente já constatou que é uma empresa de fachada, e verificamos também que as marcas e as patentes estão hoje em nome de um offshore, né, que era justamente o mecanismo de blindagem dos seus ativos financeiros ou bens imóveis e imóveis. Os próprios veículos,
que eles usam diariamente, não constavam em nome nem da pessoa física e nem da pessoa jurídica, que é a devedora. Agora, o que falta para que a gente possa saber que empresa é essa diante de tantos dados? Olha, o processo civil dessa ação que eu comentei é um processo que está, hoje ele é público. O sigilo dele foi decretado inicialmente, mas com a efetivação das medidas, o levantamento desse sigilo já foi autorizado pela via judicial. Então a gente pode saber. É fácil saber, mas eu prefiro não expor a empresa. Para complementar a informação que o Alessandro deu agora, em relação às marcas e patentes, a investigação deixou evidente que, em um dado momento, os titulares dessas marcas e patentes transferem essas marcas e patentes para um offshore no exterior e, posteriormente, o titular, o representante no Brasil, que é um laranja, dessa offshore, transmite os direitos para aquela titular anterior. Então, a investigação revelou um ciclo completo de blindagem patrimonial. A titular transmite para uma offshore, que cede para a própria titular o direito de uso. Não propriedade das marcas e patentes, mas o direito de uso. Isso, inclusive, a ação que corre em Poder Judiciário, discutindo direitos relacionados à exploração de marca e de patente. Isso está na investigação. Quanto tempo de 90 milhões, foi quanto tempo de declarar? Ao longo de quase 20 anos. Acho que é isso. Obrigado a todos. Sempre lembrando, agradecendo mais uma vez as instituições que participaram dessa operação. Os trabalhos, evidentemente, continuam e no futuro deverão ser deflagradas ações penais, ações de cobrança, no futuro nós vamos, se Deus quiser, recuperar esse crédito do Estado. Esse é o objetivo, um dos objetivos principais. Muito obrigado a todos. Boa tarde.